Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre dor torácica. Esses são os participantes e o nosso índice da apresentação. Bom, para começar, é importante entender que a dor torácica é um dos sintomas mais frequentes em atendimentos de urgência. Ela pode estar relacionada a causas simples, mas também pode indicar situações graves, como o infarto agudo do miocárdio. Nos primeiros socorros, a dor no peito deve ser sempre considerada um sinal de alerta, porque muitas vezes é impossível a gente saber a causa apenas olhando o paciente. A relevância clínica está justamente nisso: reconhecer rapidamente, iniciar as medidas básicas e encaminhar para atendimento médico quando necessário. Quanto mais rápida a avaliação, maiores são as chances de evitar complicações e salvar vidas. Falando agora sobre as causas mais comuns de dor torácica, a gente pode dividir em 5 grupos principais. Cardíacas, como infarto e angina, que são mais graves e que precisam de atenção imediata. Respiratórias, como a pneumonia, a embolia pulmonar ou até uma crise de asma. Digestivas, como refluxo gastroesofágico e gastrite, que podem simular uma dor no peito. As musculoesqueléticas, como contraturas musculares, costocondrite ou traumas. E psicológicas, como crise de ansiedade e pânico, que também podem causar dor e desconforto torácico. É essencial que, mesmo quando a gente tem uma causa benigna, os primeiros socorros eles considerem inicialmente a possibilidade de algo grave, como problema cardíaco. Bem, agora que a gente já sabe as principais causas da dor torácica, é importante saber identificar se ela é de origem cardíaca ou não. O primeiro ponto importante a ser ressaltado antes da gente começar essa discussão é sobre a percepção da dor. De indivíduo para indivíduo, essa sensibilidade à dor vai variar por fatores como o sexo, homens e mulheres vão perceber a dor de formas diferentes, ou até mesmo as próprias características do indivíduo. Algumas pessoas tendem a aumentar a gravidade do caso, justamente por ter o conhecimento prévio de que uma dor torácica pode representar algum risco potencial grave para a saúde. E outras que já têm alguma patologia prévia acabam ignorando o sinal de dor torácica por pensar que é uma coisa própria dessa patologia que ela tem. Outro ponto importante da gente falar também é que a dor torácica ela tem uma característica difusa. Os órgãos do tórax se propiciam a estimulação aferente pelos mesmos gânglios autônomos torácicos, que estão ali situados entre as vértebras torácica 1 e a 5. As fibras nervosas do tórax são sobrepostas, então vai propiciar um fenômeno chamado de dor referida, que é justamente por isso. Essa sinalização feita pelos esses órgãos vai ser meio que confundida pelo sistema nervoso central. Isso vai ficar difuso, causando esse efeito. Então tá, vamos começar sobre as características da dor torácica de origem cardíaca. Primeira coisa importante da gente perceber é o local dessa dor. Os locais mais comumente referidos nesses casos são a região precordial, que é justamente esse lado esquerdo do tórax, onde está situado o coração, e a retroesternal, nessa parte posterior do externo. A dor também comumente irradia, principalmente para os membros superiores esquerdos, a região cervical, a mandíbula, ombro e até mesmo as regiões interescapular na região do epigástrio, né? Outra coisa importante da gente saber também é que essa dor não é pontual. Então, o paciente não vai referir que ela surgiu e desapareceu rapidamente. Essa dor tem um tipo de pressão, dilaceração, peso, queimação, aperto, esmagamento. Tanto que um termo muito comumente utilizado é justamente falar que tem um elefante no peito, porque essa dor ela não é pontual, ela realmente tem esse caráter de ser esmaguenta, assim, vamos dizer. Quanto à duração, ela geralmente dura mais de 20 minutos, mas também pode durar menos. Os casos de angina têm essa característica da dor durar um pouco menos, surgir durante um esforço físico, mas os casos de infarto podem surgir também no repouso. Uma coisa importante da gente pontuar é que a intensidade da dor nem sempre vai ser sinônimo de gravidade. Alguns casos de infarto agudo do miocárdio, o paciente vai aparentar estar bem e o desconforto torácico vai ser pequeno, segundo ele. Mas se trata de um caso de infarto, né? Então é importante a gente ter essa abordagem bem direcionada. Outra coisa também importante da gente identificar são os sintomas associados, né? O paciente pode referir dispneia, diaforese, que é justamente o suor excessivo, a fadiga, náuseas, vômitos, palpitações e etc. Pode passar.
Bem, agora vamos falar um pouco sobre a avaliação inicial focada aí para esse primeiro atendimento, né, esses primeiros socorros. É importante da gente sempre estar garantindo que o ambiente que a gente vai oferecer ajuda a essa pessoa é seguro e estar ali sempre monitorando o estado de consciência. Outra coisa importante também é a gente estar atento aos sinais vitais básicos, como respiração, pulso e aspecto da pele, porque alguns dos sinais de alerta de um caso grave vão ser justamente esse, ataque cardíaco, bradicardia, falta de ar, até sopros que a gente vai perceber durante a ausculta. Importante que a gente pergunte ao paciente quando a dor começou, a intensidade, se tem essa irradiação, justamente para conhecer a dor que a gente está lidando, né? Quarto passo é acionar imediatamente o SAMU, ligar para o 92, justamente por ser uma urgência aí, né, que a gente está lidando, e sempre manter o repouso e a calma para poder oferecer o apoio necessário a esse paciente. Bom, a dor torácica, ela pode ser um sinal de doenças graves, como infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, dissecção de aorta ou pneumotórax hipertensivo. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais de gravidade e iniciar imediatamente as medidas de primeiros socorros. A primeira conduta é interromper qualquer esforço físico e colocar o paciente em repouso, de preferência sentado ou semi-reclinado. Em seguida, avaliar a consciência, respiração e pulso. Se houver parada cardiorrespiratória, iniciar a reanimação imediatamente. É dispensável acionar o serviço de emergência, né? No Brasil é o SAMU, a gente liga o 92, e enquanto aguarda ajuda, mantenha o paciente calmo, em ambiente arejado, afrouxe roupas apertadas e, se disponível, ofereça ácido acetilsalicílico mastigável, desde que não haja contraindicação. Se houver queda da saturação de oxigênio, também deve ser administrado oxigênio suplementar. Os sinais que indicam gravidade e exigem intervenção imediata são dor torácica súbita, intensa, em aperto, com irradiação para o braço, mandíbula ou dorso, presença de sudorese fria, palidez, náusea ou desmaio, falta de ar intensa com cianose ou queda da saturação, alterações de pressão ou de frequência cardíaca, como hipotensão, taquicardia ou bradicardia grave, além de alteração do nível de consciência ou arritmias evidentes. Esses sinais representam risco de morte e o paciente deve ser encaminhado imediatamente a um serviço de urgência. A mensagem final é simples: a gente tem que agir rápido e manter a calma para salvar vidas. Quando alguém apresenta dor torácica, é muito comum que as pessoas ao redor cometam alguns erros que podem colocar a vida da vítima em risco. A gente precisa estar atento para não cometer esses erros. O primeiro deles é ignorar a dor ou achar que ela vai passar sozinha. É necessário validar a dor assim que ela começa, porque esperar pode causar danos permanentes e também aumentar o risco de morte. Outro erro é deixar a pessoa se movimentar ou fazer esforço. Isso só vai aumentar a demanda do coração e pode levar a uma parada cardíaca. Também não devemos oferecer água, comida ou medicamentos sem prescrição, porque isso pode complicar o atendimento depois ou até mesmo piorar o quadro. Outro cuidado importante é não deixar a vítima sozinha, porque ela pode piorar de repente e talvez você precise fazer um RCP ou prestar uma ajuda imediata, então não se afaste da vítima. E o principal, não podemos demorar para chamar ajuda. Esse erro é o mais comum e o mais perigoso. Cada minuto ele vai contar ali na recuperação da vítima e até mesmo evitar um possível óbito. Então, sempre não esqueçam de chamar ajuda. Por final, um checklist prático para a gente revisar o que fazer em primeiros socorros em casos de dor torácica. Primeiro, verificar a segurança do local. Então, antes de tudo, garanta que o ambiente seja seguro para você e para a vítima. Depois, avaliar a consciência e a respiração. Verifique se a vítima responde e se ela respira normalmente. Se caso ela não respire ou está inconsciente, acione ajuda e inicie a RCP imediatamente. Terceiro, chame ajuda. Ligue para o SAMU e informe claramente a localização, a situação e também a condição da vítima. Mantenha repouso e tranquilidade. Tente manter a vítima calma, parada e, se possível, em posição semi-sentada até chegar a ajuda. Afrouxar roupas apertadas. Isso vai facilitar a respiração e melhorar o conforto.
evitando possíveis pioras. Depois, observe sinais de gravidade. Veja se a dor ela vai piorar, se a vítima vai apresentar falta de ar ou alguma alteração de consciência. Fique sempre alerta e não se afaste da vítima. E, por último, esteja pronto para iniciar a RCP se necessário. Então, observar se você perceber que a vítima ela está perdendo ar, está ficando sem consciência, inicie a RCP até a chegada do socorro. Foi isso, espero que vocês tenham entendido e obrigada pela atenção.